Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é dia 14/8/2026, estamos a 219 dias do término da geração da figueira, 7 meses e 9 dias. Que todos que estão entrando aí sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais um dia, né? Nós estamos na presença do Pai, mais um dia vendo tanta coisa acontecendo. Tanta coisa, mas vendo Deus atuando, né? Boa noite, Tânia, Shalom, Simone, paz de Cristo, Val, Shalom, Leninha, boa noite, Alberto, que todos sejam bem-vindos, né? Mais um terremoto, né? 7.7, está ficando cada vez mais alto os números na escala Richter, né? Dos terremotos na Indonésia. Boa noite, Catarina, boa noite, Maris, que todos sejam bem-vindos. Cada dia está ficando mais intenso os terremotos, né? Nós precisamos estar tomando cuidado quanto a isso, de ficar observando. Rita, paz, Graça e paz, Alexandra. Boa noite, Berenice, seja bem-vinda. Os sinais estão aí, né? Estão na nossa cara, né? Só não vê quem não quer. Só não vê quem está alienado, quem acha. Boa noite, EcoVolt. Aline, boa noite. Keila, Shalom. Só não vê quem não quer, né? Nós precisamos estar atentos. Shalom, Andréia. Está buscando a presença do Pai, né? Para que nós possamos ter resistência para passar por tudo. Paz, Keila. Viviane, boa noite. Sandra, Shalom. Daniele, eu tô vendo Curitiba, tá muita chuva, né? Eu vi aí na região. Eu vi aqui em Londrina, deu uma chuva tenebrosa, chegou a arrebentar banco aqui em Londrina, o telhado do banco. Boa noite, Cadur. Arrebentou o telhado, arrebentou granizo, né? Muito granizo. Maringá hoje foi um calor intenso, calor de ligar ventilador. Se não tivesse ventilador ligado, você não passava a tarde. A tarde aqui foi muito quente, isso não é bom, porque a gente sabe que vem coisa grossa por aí. Tanto é que veio aqui, né? Londrina tá 1 hora daqui de Maringá. Londrina 1 hora daqui. Qual que é uma outra cidade também ali? Aí não lembro agora, uma cidadezinha perto de Londrina também, acabou com a cidade. Tudo aqui na nossa região, né? Mas Deus está no comando, Ele vai nos guardar, eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer, Ele vai ajudar, né? Ele vai ser conosco. Eu estou pedindo a Deus que Ele nos dê resistência para passar, entendeu? Nos dê estratégia, resistência de como passar tudo que está vindo aí, né? De como passar tudo que está vindo aí. Shalom, Marisa. Então, nós precisamos estar na presença do Senhor, né? Fazer nosso estoque de oração. Irmão, você está fazendo estoque de oração? Você está fazendo? Precisa fazer. Boa noite, Patrícia. Nós precisamos fazer estoque de oração. É até assim, né? Um termo estranho, né? Falar, né? De estocar oração, né? Que nem a Dilma estocar vento, né? Vocês lembram quando a Dilma Rousseff falou que ela ia estocar vento? Pois é, mas o estoque de oração é que lá no céu tem uma, como é que diz? Tem uma vasilha lá no céu que Deus coloca as tuas orações dentro dela. Diz que as orações de todos os santos que já partiram para a eternidade, né? Já partiram para ser guardados por Deus, a oração deles está tudo debaixo do trono. De vez em quando eu peço, quando eu estou com a situação muito difícil, né? Paz de Deus, Fabiana. Shalom, Márcia. Agora até que nem tanto, mas um pouco anterior, há pouco tempo, poucos anos atrás, né? Boa noite, Luciana. Eu, quando estava sozinha, eu ficava tão desesperada que eu falava assim: Senhor, olha as orações que a minha mãe fez pela minha vida que estão debaixo do teu trono. Olha aí, olha as orações dela por mim, porque ela pediu a Deus, ela pediu a ti pela minha vida, né? Eu tô pedindo porque eu tô numa situação tão terrível, eu não tenho ninguém para orar por mim,
E eu sei que ela orou por mim, as orações daqueles que se foram estão debaixo do teu trono, né? Eu orava desse jeito, de tanto desespero que eu passava, eu pedia para o Senhor olhar. Boa noite, Luciana. Gente, deixa eu abrir a porta aqui para a minha fera sair, senão não vai dar sossego. Vai lá, Ana. E boa noite, Luciana. E eu sei que nós temos o Odre, né? Acho que é o Odre que tá lá. Eu nunca me esqueço de um irmão que eu conheci. Ele deu testemunho aqui em Maringá. Vocês estão me ouvindo? Porque essa ferinha late, que é uma coisa tenebrosa. Ô, Cacau, para! Para, Cacau! Esse irmão, um dia, aqui em Maringá, ele chegou na igreja e contou uma situação que ele passou, que a esposa, né, quis se divorciar dele por ele ser crente. E ela humilhou tanto ele na frente do juiz, tanto, que ele chegou em casa, e ele se jogou, no, como é que diz, no chão da cozinha. E ele começou a chorar, diz que ele chorava compulsivamente, e ele falava para Deus o que ele tinha feito, boa noite, Eliane, para ele passar por tanta situação daquele jeito, e ele chorava, diz que chorava, que as lágrimas dele formou uma poça. E ele saiu, quando ele terminou ali, né, de extravasar tudo aquilo que ele estava sentindo, ele saiu, foi lá para fora buscar um pano para limpar o choro dele. Quando ele voltou, ele não encontrou as lágrimas dele. Eu nunca me esqueço disso. Eu tinha, acho que uns 14 anos quando eu escutei esse testemunho. Quando ele chegou, ele não encontrou as lágrimas. E ele falou, meu Deus, eu chorei muito, aonde estão minhas lágrimas? Diz que ele escutou assim, o anjo recolheu as tuas lágrimas, elas estão guardadas comigo. Irmão, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? O Senhor recolher as tuas lágrimas e guardar elas. Você sabe o que é isso, meu irmão? O cuidado de Deus com a nossa vida. Porque ele recolhe as nossas lágrimas, ele recolhe as nossas orações. Boa noite, Edna. Boa noite, Miriam. Você sabe que isso é um cuidado de Deus, isso é o amor de Deus por nós. Ele recolhia as nossas lágrimas, ele recolhia as nossas orações. Ele, como é que diz? Ele olhar para esse tão pequena coisa, né? Porque as lágrimas, ela é o choro da alma, né? O choro da alma. E ele está guardando lá, sabe por que ele está guardando lá? Porque ele tem bênçãos para dar. Ele tem bênçãos para dar. Shalom, pastor Luiz. Né? Tinha um corinho que era assim, eu venho buscar minha bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Você vem buscar sua bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Oh, dá-me esta bênção, Jesus. A gente cantava no final das orações. Shalom, Canaã Celestial. No final das orações a gente cantava quando houve o avivamento aqui na região do Paraná, né? E eu lembro quando se orava, né? Porque foi um tempo de... Irmãos, eu nunca vi um tempo tão gostoso para louvar a Deus como foi aquele tempo. Vamos ficar aqui um pouco saudoso, né? Shalom, Kelly. Contar para vocês, que eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu vivi o avivamento no Brasil. Eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu vivi esse avivamento. Eu vivi quando o povo cantava e o céu se abria. O povo orava e a bênção descia. Mas não era a bênção material, não. Era a bênção do fogo do Espírito Santo no corpo, no coração. Não tinha quem não chorasse da presença de Deus. Eu vivi esse tempo. Eu era criança, mas eu sentia tudo. Eu era criança, mas tudo aquilo que Deus mandava, as crianças, exatamente na década de 70, as crianças vibravam. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha nessa idade, em Cianorte.
naquelas tendas das crianças. Era a coisa mais linda, eram corinhos que se cantavam, que subiam no trono da graça. Foi isso que eu vivi. Quando eu olho para a igreja hoje, e eu vejo essa igreja perdida, que não sabem nem louvar o Senhor como se tem que louvar. Entendeu? Como é que diz? Tem o grupo de louvor, sabe como que era? Era um violão tocando e um cabo de vassoura numa lata de lixo como é que diz? Na lata de lixo de metal, colocava um elástico ali e ele fazia o contrabaixo. Era assim que era o louvor. E o irmão, todo mundo sentado, não tinha ninguém na frente da igreja, como é que diz, sendo artista, não. Era fogo que descia do céu, meu irmão. O pastor é que ia para frente, ele administrava o louvor, ele administrava tudo. Era a busca do Senhor. O povo ia para a igreja mais cedo para estar de joelho. Era 1, 2 horas de joelho e ninguém sentia que estava de joelho. Foi isso que eu vivi a minha infância, a minha adolescência. Exato, todos dirigidos pelo Espírito Santo. É exatamente isso aí, pastor. Eu vivi isso. Hoje eu vejo, irmãos, hoje eu vejo tudo transtornado. Paz, Clarice, boa noite. Eu vejo tudo transtornado. O povo, né? Fazendo coisas que eu nunca vi na minha vida. Irmãos, quando tinha demônio para manifestar, eles já entravam na igreja manifestando de tanto que era o poder de Deus dentro da igreja. Eu lembro de uma família inteirinha. A casa deles era um centro. Da mãe, da avó, aos filhos, aos netos. Eram todos pai de santo, tudo. A família inteira se converteu. A família inteira incorporou naquela noite. Eram muita gente. E Deus libertava. Uma família que foi liberta por Deus. Viciados em drogas se libertando. Era coisa linda. Nós íamos para a praça. Minha mãe tocava acordeon e ela levava o acordeon dela para tocar na praça. E nós ficávamos ali na esquina, né, da avenida principal de Maringá, tocando e cantando, e a tenda armada do outro lado, porque fazia trabalho das tendas, né? Coisa mais, ali entrava de tudo, mendigo, tudo. Todos eram bem-vindos, todo mundo. Nós vivíamos, sabe quando eu leio aqui Atos dos Apóstolos, que o povo vivia na unção do Espírito Santo? Foi isso que nós vivemos. Foi isso aí que nós vivemos. As igrejas estão pregando que vai ser de novo igual a esse, não. Não, porque nesse período foi todo mundo escorraçado das igrejas, porque as igrejas não aceitavam esse povo. As igrejas não aceitavam, então montava-se tendas, para poder congregar todo mundo junto. Eu lembro que, eu não sei se aqui quem conhece, o pastor Luiz o senhor conhece Maringá, né, pastor? Sabe, ali bem no centro de Maringá, naquela avenida que fica em frente à catedral. Então, onde é hoje? Hoje é o Bradesco, ali, o Bradesco, entendeu? O pastor alugou uma tenda ali, o pastor, bem ali na esquina, o senhor lembra, sabe o Bradesco? Fica na esquina de frente com a igreja da catedral, com a avenida da catedral, Getúlio Vargas. Eles alugaram aquilo tudo, aquele terreno baldio todo dia, alugaram por 2 meses, montaram uma tenda como de circo, e ali o povo adorava a Deus. Ali você via o poder de Deus descer naquele lugar. Você está entendendo, irmãos? Não era o que nós estamos vendo hoje, não. Não era. Era bem diferente. Eu lembro do pastor Jonathan, magrinho, o terninho dele, coitado, dava até dó, a camisa ruída no pescoço, todo mundo pobre, não tinha ninguém rico, mas todo mundo cheio da graça de Deus, todo mundo buscando a Deus. Era isso, era assim, exatamente. Pastor Paulo Bornelli, era lindo demais de ver, era lindo demais de ver.
O pastor Newton Tuller, eu lembro que ele vivia com uma gravata amarela. Meu irmão chamava ele de periquito, porque ele vestia um terno marrom, que não tinha cor de marrom, não sabia que cor que era aquilo, com uma gravata amarela reluzente, porque não tinha dinheiro para comprar, mas vivia pela fé. Hoje tá difícil. Hoje, se não pagar bem, eles não vão, né? Mas Deus está levantando. Pois é, pastor. Mas Deus está levantando um povo pequenininho. Deus está levantando pastores de verdade, né? Pastores de verdade que vão à frente desse povo. Eu creio no poder de Deus. Só que esse avivamento que vai vir agora não é avivamento de 4 paredes. Naquele tempo também não foi. Depois é que as paredes se formaram. Mas o avivamento que vai vir agora é o avivamento da igreja invisível. É o povo de Deus se reunindo em todos os lugares. É o povo de Deus se reunindo nas casas. É o povo de Deus buscando a presença do Senhor. É isso que está chegando aí. É esse avivamento. Não é avivamento de 4 paredes. Não, não é. Não é. É o avivamento verdadeiro como era daquele tempo. Que você ajoelhava e o fogo de Deus caía no meio do povo. Quando fala, né, línguas de fogo, né, línguas de fogo, irmãos, é isso aí. O povo era batizado, você escutava falar língua estranha, você se arrepiava. Não era essa língua que falam por aí hoje, não. Era uma língua diferente. A língua do céu. Você está entendendo? Tinha o seu Lamônica. O senhor lembra, pastor Luiz, do seu Lamônica? O senhor lembra dele? Não sei se o senhor lembra dele. Ele era sogro do pastor Celcino. Não sei se o senhor lembra. O Lamônica. Shalom, Vanessa. O Lamônica, uma vez, Deus arrebatou ele de uma tal forma, esse homem levantou pulando e chorava e gritava. E aleluia, glória a Deus, e ele falava o que ele tinha visto no céu. Coisa mais linda do mundo, coisa mais linda. Sabe, eu sou desse tempo aí, pastor Celcino novinho. A Júnia, a esposa dele, também novinha, nem tinha os filhos ainda. Eu sou desse tempo aí, irmãos, eu vi todo, e sabe, né, tá falando do carrão, sabe com quem que a gente andava? Numa Kombi, nós andávamos dentro de uma Kombi para fazer culto nas casas. Passava o irmão catando todo mundo de Kombi, ia todo mundo amontoado naquela Kombi. Se não era Kombi, era caminhãozinho pequeno, todo mundo em cima do, como é que diz? Da carroceria para ir cultuar a Deus. Quando ia batizar, ia para a beira do rio. Todo mundo para a beira do rio para batizar. Ele está em Londrina, está ainda em Londrina. Ele tá vivo ainda, o pastor Celcino. Está velhinho, né? Está velhinho. Pois é, meus irmãos. Eu sou desse tempo. Tinha o Geazir, irmão dele também, uma bênção, Geazir. O Alfredo. Tinha uma turma que era uma bênção, pastor. O pastor, como é que é o nome dele? O pastor, Senhor, Paulo Bornelli é daqui de Maringá, ele está aqui em Maringá. O pastor Paulo Bornelli e os irmãos dele estão em Maringá. Mas é isso aí, irmãos, e eu creio no poder de Deus que esse tempo vai chegar de novo e não vai demorar. Deus vai derramar chuva de fogo outra vez. Chuva de bênçãos, chuva de fogo, chuva da graça de Deus. A igreja vai precisar passar por isso para enfrentar o que está vindo aí. Não vai demorar muito, não vai. Peça ao Senhor, meu irmão, para te batizar com o Espírito Santo aí dentro da tua casa. Pede para o Senhor, meu irmão, te dar a graça de você ver os céus abertos, ver os anjos do Senhor. Pede para o Senhor te mostrar, porque Ele mostra. Ele faz maravilha. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que faz o sobrenatural, que para nós é sobrenatural, né? Mas para Ele não, para Ele é o natural dele. Nós vamos viver esse tempo de graça outra vez, eu penso, eu tenho certeza. Também tínhamos uma como que fazíamos isso, era muito gostoso, muito gostoso. Quando tinha encontro em Cianorte, meu pai do céu, todo mundo ia para Cianorte, passasse o que passasse. Mas estava todo mundo lá unido e reunido
louvando o nome do Senhor. Gente do Brasil inteiro, do Brasil inteiro. Mas é isso aí, irmãos. Vamos clamar ao Senhor, né? Porque nosso país está pegando fogo, né? Nosso país nunca falou de guerra, agora está tendo que falar, né? Estamos aí numa guerra entre aspas, né? Guerra entre aspas, né? Uma guerra de governos, né? Na verdade. Mas seremos atingidos de alguma forma. E estamos também debaixo dos juízos de Deus, mas o Senhor guardará os seus filhos. Ou na vida ou na morte ele vai guardar, ele não vai deixar que os seus filhos se percam. Nós só precisamos estar com o nosso coração aberto. Nós só precisamos estar com a nossa vida. Boa noite, Fernanda. Com a nossa vida na presença do Pai. Louvando e bendizendo. Será que vamos pegar assim? É quando menos esperar. Hoje ele estava em São Paulo, né? Hoje estava em São Paulo, até com o exército na rua para guardar ele. Eu dei risada, porque só rindo para um troço desse, né? Só rindo. As coisas estão acontecendo, né? Elas estão acontecendo e várias empresas fechando, né? Casas Bahia fechou, tem algumas redes de supermercado estão fechando. Isso tudo, irmãos, o povo vai ficar acuado. E na hora de acuar o povo, na hora que o povo começar a sentir as dores, muitos vão se converter, muitos vão procurar você, vão procurar a mim para saber como é que faz para servir a Jesus. Você está preparado para pregar? Você está preparado para ser uma bênção na vida das pessoas? Você está preparado, meu irmão, para levar essa mensagem à frente? Nós precisamos estar preparados. Eu às vezes fico aqui me perguntando, né? Porque aqui na internet eu estou dentro da minha casa, né? É fácil falar aqui, né? É fácil, paz de Jesus, disse se. Né? Você pode falar assim, irmã Ruth, para você é muito fácil, você ficar aí na tua casa, você fica falando, mas eu penso, hoje mesmo estava pensando, Senhor, será que eu vou ainda sair na rua para pregar? Será, Senhor, que eu vou, como é que diz, pregar num alto-falante pelas praças? Como vai ser, Pai? A hora que fechar aqui, como que vai ser? Nós vamos ficar dentro de casa ainda? Como será, né? Então eu estou aguardando o que Deus vai fazer. Estou aguardando o que Deus vai fazer. Eliane, aqui também, Eliane, né? Aqui também, a Maringá tem duas portas fechadas e uma aberta. Duas fechadas e uma aberta. Desse jeito aí, meu irmão. O comércio está, ó... Até o mercado tá menos gente. É incrível. Mas sabemos que Deus está no negócio. Deus vai apertar o homem para os últimos que têm que se salvar vão se chegar ao Senhor. E nós temos que estar preparados para pregar a palavra de Deus. Estar firmes para pregar. Nós estamos lendo o livro de Daniel, né? Você já parou para pensar, Daniel, naquele palácio, vendo aqueles deuses horrorosos, né? Vendo o Deus Bel na frente dele, acho que o tempo inteiro, né? E ele tinha que estar pronto, ele estava sempre pronto para a palavra de Deus. Ele estava sempre pronto para ouvir a voz do Senhor, né? Nós estamos sempre prontos, precisamos estar sempre prontos para ouvir o que Deus quer de nós. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você está desse jeito, meu irmão? Você está pronto para ouvir o Espírito Santo falar com você? Você está pronto. Se você ama o Senhor Jesus, se você vai herdar a salvação, você precisa estar pronto para trabalhar para o reino. A irmã Ruth, eu não tenho preparação nenhuma. Irmão, você está achando que eu tenho alguma preparação? Não tenho preparação nenhuma, não. Eu sou coitadinha de mim, eu nunca fiz teologia, nunca fiz nada dessas coisas, não. Eu sou uma simples professora de piano, professor de artesanato, que fez um curso de história, mas não sei nada. Aprendo a Bíblia lendo e o Senhor mostrando e vendo pregadores pregar, aprendendo com um, aprendendo com o outro, vou anotando aqui, vou anotando ali,
vou fazendo minhas considerações finais do que eu ouço, né? E assim a gente vai aprendendo a palavra do Senhor. Ninguém está pronto, mas o Espírito Santo vai nos fortalecer, o Espírito Santo vai nos lembrar tudo aquilo que o Senhor tem falado. Então, meu irmão, está na hora de arregaçar as mangas e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está pronto para isso, meu irmão? Você está pronto? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou com 63 anos. Se Deus me der a capacidade de enviar a mim, eu vou. Sou sincero, eu vou. Se o Senhor me der a capacidade de falar para mim, vai, pode ir, eu vou. Eu vou. Não sei para onde, mas eu vou para onde Ele quiser. Levar essa palavra, anunciar a palavra do Senhor. Como nós fazíamos antigamente nas praças. Nas praças, quantas vezes eu coloquei uma guitarra no meu pescoço? Eu tinha 15 anos, nem 15 ainda, 13 anos. Colocava a guitarra no meu pescoço e ia para a praça para pregar para os mendigos. Com a mocidade da igreja. Quantas vezes eu fiz isso? Né? Quantas vezes eu fiz isso? E vamos firme, né? Isaías 6, 6, versículo 8, né? Envia-me a mim. Isaías fala disso daí. Nós precisamos, irmãos, estar preparados. Nós precisamos. Hoje eu não sei tocar mais guitarra, não sei tocar mais nada, entendeu? Mas, Ruth, Deus já está anunciando para muitas pessoas através da internet. Sim, mas a internet vai acabar, tia Ceci. A internet não vai muito tempo. Isso aqui não vai muito tempo. Isso aqui vai acabar logo. E aí o povo vai procurar onde está aquele povo, né? Onde está aquele povo? E é onde nós temos que estar nas ruas anunciando a palavra de Deus. Aqui, né, que a Simone colocou: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos estar prontos, irmãos, preparados para ser como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então vamos ler segundo capítulo de Daniel. Vamos lá. O decreto, o sonho do rei. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se o seu sono. Olha isso. Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sonho. O rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Olha isso. Olha quem que ele chamou. Magos, que mexem com magia, astrólogos, encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Eles tinham que contar para o rei qual foi o sonho do rei. Você já parou para pensar nisso? Eu vi, André, o terremoto na Indonésia, já comentei sobre isso. Vocês entenderam? O rei mandou que eles falassem qual é o sonho que ele tinha tido. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Olha isso. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado.
Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Presta atenção, irmãos, ele queria que eles contassem o sonho que ele teve. Como é que pode uma pessoa contar o sonho, né? Uma que não teve, a outra que teve. Mas por que Nabucodonosor fez isso? Porque Nabucodonosor não confiava neles. Nabucodonosor sabia que eles eram baba-ovo. Eles eram puxa-saco, baba-ovo. Entendeu? Olha aqui, ó. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Ele não teve acordo com o rei. Ele queria que eles falassem e ameaçou. Se não declarasse... Esse terremoto na Espanha eu vi agora há pouco. Eu vi isso daí. Depois, no final, eu quero comentar um negócio desse terremoto da Espanha. Não deixa eu esquecer, tá? Não deixa eu esquecer. No final da live. O porquê que o rei emperrou com esse povo desse jeito? Sabe por quê? Porque Deus colocou no coração dele para ele emperrar com essa gente, para que eles contassem o sonho para ele. Por quê? Porque Deus ia fazer algo tremendo. Deus ia se manifestar na Babilônia. Deus ia usar um menino de 17 anos na Babilônia para fazer a Babilônia tremer. Daniel estava pronto. Daniel estava sempre pronto para as coisas de Deus. Daniel estava sempre pronto para as coisas de Deus. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tens escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só é a sentença. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Olha isso. Olha isso. Ô Senhor, faz essa cachorra parar de latir, Jesus. Em nome de Jesus. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra. Pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Eles agora estavam desesperados, eles já estavam, como é que diz, apelando, né? Eles já estavam apelando porque eles estavam vendo que eles iam morrer. Eles iam morrer. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Todos os sábios. Daniel, nesse tempo, ele estava estudando ainda. Estava aprendendo tudo sobre Babilônia, né? E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E Daniel fazia parte desses sábios aqui. Estava estudando, mas ele estava estudando para ser mais um sábio da Babilônia. E buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Ia começar da turminha que entrou, né? Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, o capitão da guarda, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel.
Arioque era da guarda do rei, né? O chefe da guarda. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Olha, irmãos, Daniel estava preparado. Daniel confiava no Deus que ele servia. Daniel confiava, Daniel tinha fé. Daniel tinha o que muitas vezes nós não temos. A fé, a confiança naquele que lhe criou. Daniel estava pronto. Daniel estava pronto. Mesmo vivendo num lugar que não era Jerusalém, mesmo vivendo num lugar que não tinha o altar para Deus, não tinha o sacrifício das ovelhinhas, não tinha nada. Ele estava num lugar que era pedreira para ele, era espinheiro para a vida dele. Mas no meio desse espinheiro, ele não perdeu a fé. No meio desse espinheiro, ele não perdeu a confiança naquele que lhe criou. Ele não perdeu o contato com seu Criador. Tem um corinho que diz, né? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres neste mundo? Na, 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 na. Guardas o contato com teu Criador. Guardas o contato com teu Criador. É mais ou menos assim, eu não me lembro a letra agora. Mas é guarda o contato com teu Criador, e a luz do mal jamais te cobrirá. Se as densas trevas podem te arrasar, guarda o contato com teu Criador. Guarda o contato, ele não perdeu o contato com teu Salvador, exatamente, com teu Salvador. Ele não perdeu o contato com ele. Ele permaneceu no meio do espinheiro, né? O espinheiro mental, né? Porque ele tinha que aprender aquelas filosofias malucas da Babilônia que não tinha nada que ver com aquilo que ele estava ali, que ele aprendeu a vida toda, aquilo que ele vivenciou a vida toda. Ele foi criado aos pés do Criador. Ele naquele enredo todo daquele lugar, no meio do ouro, da prata, daquele lugar ali, cheio de riqueza, mas cheio de vazio. Aquelas paredes ricas, mas vazias. Daniel estava ali, guardando o contato com o seu Criador. Daniel estava ali, sendo a luz do mundo e o sal da terra, sendo a luz na Babilônia e o sal dentro da Babilônia. Esse era Daniel e aqueles 4 rapazes. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Olha isso. Para que pedissem misericórdia. Daniel agora prepara os 3 com ele. Vamos clamar, porque senão nós vamos perecer junto com eles. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão na noite. E Daniel louvou o Deus dos céus. Olha a oração de Daniel. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus. Esse aqui é um menino de 17 anos, tá? Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, coragem. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia.
Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a sua interpretação. Você já parou para pensar? Um menino com essa coragem de entrar na presença do rei e declarar para o rei aquilo que ele tinha sonhado. Você já pensou a confiança de Daniel naquele a quem ele servia, de saber que aquele sonho tinha sido dado pelo próprio Deus? A confiança que ele teve de chegar em Nabucodonosor e falar e declarar o sonho? Você já parou para pensar? Você teria essa coragem? Eu acho que não teria, não. Então Arioque, porque Arioque estava desesperado, né? Porque queria matar tanta gente inocente, né? Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Eu acredito que Arioque deve ter feito assim: ai meu Deus, graças a Deus. Ufa, não vou precisar matar esse monte de gente. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsazar: podes tu fazer-me saber o sonho que eu vi, a sua interpretação? Olhou, né? Um menino nem barba na cara tinha. E um molequinho desse, um menininho desse, desculpa essa palavra, que eu não gosto de falar essa palavra, sai sem querer. Um menininho desse, um jovenzinho desse vai ter capacidade de falar o que eu sonhei? Mas o que é isso? Acha? A cabeça de Nabucodonosor deve ter passado 1001 coisas. Não era um homem robusto, cheio de músculos. Não, era um jovem, sem barba, um garotinho, sem barba, somente com a coragem e com a luz de Deus na frente dele. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei quer. Imagino a força de Daniel. Eu acredito que a voz de Daniel chegou a ser mudada nesse momento, porque ele estava na unção do Espírito Santo, ele estava na força e no poder de Deus. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir o rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Olha isso. No fim dos dias, não era nem agora, para o fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Eu acredito que nesse momento, Nabucodonosor respirou fundo, veio para a ponta ponta do trono e ficou ouvindo o que aquele menino, cheio de algo que ele nunca viu na vida dele, a força, a voz que ele estava nos lábios de Daniel, não condizia com aquele menino ali. Entra logo. Não dizia, não correspondia com aquele menino que estava ali. Não estava correspondendo. E Nabucodonosor fica impressionado de ver aquela situação. E ele começa: estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. Olha isso. Você já parou para pensar que Deus está revelando os segredos? Deus está revelando o futuro para um homem. Um homem que não era nada na presença de Deus. Um homem que, para o judeu, ele era um lixo. Para um judeu, ele era um rei, mas um rei que não tinha nada de Deus. Mas Deus está revelando o futuro para uma pessoa que não tem nada da parte de Deus. Mas que lá atrás Deus chamou ele de servo. Que interessante.
E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. Olha isso. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Acho que quando Daniel começa a falar isso, o rei ficou branco, amarelo, verde, azul. Ele ficou de todas as cores que uma emoção pode dar. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Eu imagino a cara de Nabucodonosor. Eu acho que não voava nenhuma mosca por ali, naquele momento. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Eu acredito que nessa hora o rei já estava debruçado na cadeira, sem fôlego, porque o que ele sonhou o menino tinha falado. O que ele sonhou que os magos, os astrólogos não conseguiram interpretar, esse menininho hebreu acabou de falar tudo. Da onde saiu isso? Nabucodonosor ali, eu acredito que a coroa dele, sei lá o que ele tinha na cabeça, o turbante devia estar do outro lado, ele já devia estar suando frio. E agora Daniel fala que vai interpretar, a sua interpretação. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus tem te dado o reino. Ele deixou bem claro, o Deus do céu te deu o reino. E o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, eles entregou na tua mão. E fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste nos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre.
de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então, olha o que diz aqui. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto. Nabucodonosor estava apavorado. É isso que o Nabucodonosor estava, apavorado. Ele estava sentindo a presença de Deus naquele lugar. Você pode ter certeza disso. Ele não sabia o que era aquilo, mas ele sabia que tinha uma presença ali que não era natural. Porque olha o que ele vai fazer. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor de reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador. Ele era um menino. E ele agora é colocado como governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Você imagina o que tinha de inveja em cima desse homem? Desse menino? Ele cresceu sendo o maior de todos. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas Daniel estava às portas do rei. O rei não queria perder aquele que era o embaixador do Deus Criador dos céus e da terra dentro de Babilônia. Nabucodonosor não queria perder aquele calor que ele estava sentindo na presença de Daniel, porque Daniel ali estava representando o Deus de Israel. O rei começou a sentir segurança ao lado de Daniel. Meu irmão, será que nós chegamos a uma unha disso? Será que a gente chegou a uma unha disso? Será que nós temos a confiança que Daniel teve? Será que nós estamos preparados para isso? Porque isso vai acontecer agora, porque nós fazemos parte dos pés da estátua. Nós estamos vivendo os pés da estátua. Você está preparado para ser luz do mundo? Você está preparado para ser sal para valer da terra? Você está preparado para enfrentar os Nabucodonosor que você vai ver por aí? Que Nabucodonosor, né? O que tinha nele vai levantar de novo. Só que tem uma diferença. O que vem aí é na essência do próprio Satanás, né? Nabucodonosor ainda teve tempo de se achegar a Deus. O que vem aí não tem nada com Deus, não tem parte com Deus. Mas o espírito de domínio é o mesmo. O espírito de Nimrod, que era dessa terra aqui. Meu irmão, você está preparado para o que está vindo aí? Nós precisamos buscar Deus, nós precisamos de avivamento. Esse avivamento que eu contei para vocês, que eu vivi, nós precisamos dele de novo, em dose dupla. Porque nós precisamos resistir a Satanás, nós precisamos resistir a tudo que ele vai jogar na nossa frente. Ele vai jogar na nossa frente coisas para você deixar de amar a Deus. Ele vai jogar na tua frente coisas que vão ser inseridas na tua pele para que você desobedeça a Deus e você perca a tua identidade com o Pai. Você está pronto para pegar a tua mochila e sair pelo mundo? Você está pronto para não ter o que comer? Você está pronto para renunciar a esse mundo, aconteça o que acontecer?
Você está pronto para isso, para não perder a tua alma? Você está pronto, meu irmão? Você precisa estar, porque muitos dizem que nós não vamos ver o anticristo. Vamos ver sim, vamos ver sim. Nós vamos ver o anticristo, porque em Tessalonicenses diz que enquanto não a corrupção no meio do povo de Deus não se manifestar e o homem da perdição não se manifestar, nós não vamos sair daqui. Nós vamos ser provados aqui. Você está pronto para passar por essa prova? Você está pronto para passar por essa prova? Então, meu irmão, tá aí. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos estar na presença do Pai. Nós precisamos ser como aqueles 4 rapazes, destemidos, corajosos e cheios do poder de Deus. Aquele anjo disse para mim naquela madrugada, ele falou para mim, vocês precisam se preparar para o que está para vir. Eu perguntei como, e ele disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, meus irmãos, vamos colocar a nossa casa em ordem, porque Jesus está voltando e não vai demorar. Eu vou orar primeiro, depois eu falo da Espanha, tá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando por essa mensagem, louvando, Senhor, por essa palavra, louvando pela vida de Daniel, porque com ele nós estamos aprendendo, louvando pela vida dos amigos dele, né, Misael, Ananias e Azarias, te agradecendo, Senhor, porque nós não temos força nenhuma, mas nós estamos buscando de Ti a força e nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos dê força suficiente para enfrentar o que vem vindo. Que o Senhor nos dê força para sermos vencedores em Ti. Que o Senhor nos dê força para enfrentarmos, sermos, Senhor, valentes, termos a valentia de Davi. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes e fortes. Que nada nos venha abalar daquilo que nós precisamos fazer. Senhor, nos dá coragem para esquecer até daqueles que não vão herdar a vida eterna, mas fazem parte da nossa vida. Tenha misericórdia de nós, nos dá a capacidade, Senhor, para saber que a salvação é individual e ela não é por atacado, cada um vai viver pela sua salvação. Nos dá força para isso, não deixa a gente ser como a mulher de Ló, olhar para trás, não. Nós precisamos caminhar rumo a Canaã celestial, precisamos caminhar rumo ao alvo, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a vida eterna. Sê conosco, Senhor, livra-nos do mal. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. No nome honrado de Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, era para eu ter falado no começo da live, eu não falei, eu esqueci. Vocês viram que o eclipse, ele começou na Groenlândia, né? Passou pela Islândia, passou por Portugal, né? Ele foi pegando, né? Ele vai pegando, né? As pessoas vão vendo o lugar que ela vai, que vai sendo visto. Mas o lugar mesmo que foi visto, o lugar onde a Lua, né, ficou em frente do Sol, foi em cima da Espanha. E vocês sabem que hora era isso? Vocês sabem que hora do dia foi isso? Foi no final da tarde. Foi já no pôr do sol. O que isso quer dizer? Quer dizer que os juízos que estão vindo sobre a Espanha e sobre a humanidade serão eminentes. Serão juízos já. Se o eclipse é pela manhã, é sinal que os juízos vão demorar ainda um pouco para acontecer. Dependendo da hora do dia que esse eclipse acontece, é o tanto de tempo que tem até o juízo que vai ter sobre aquele lugar. Aí você está vendo a Espanha tremendo hoje. O eclipse foi antes de ontem.
A Espanha vai ter muita conta para pagar a Deus, muita conta, infelizmente. Foi um povo que matou muito judeu, torturou muito cristão, matou. A Inquisição espanhola foi uma coisa tremenda, não só na França como em Paris, aliás, não só na Espanha como na França, em Portugal também, mas a Espanha concentrava a Inquisição. E mais as outras coisas, né, que eles fizeram, e agora eles também contra Israel. Aí você vai falar, mas irmã Ruth, esse Israel que está lá não é o Israel de Deus. O governo não é, mas as pessoas que vivem em Israel são judeus verdadeiros. Tá entendendo? Essa invasão muçulmana não vai ser uma simples invasão. Não, vocês podem ver que já entrou lá, como é que é o nome do lugar mesmo? Eu não lembro agora o nome, pelo lugar que eles entraram ali, é o nome de um povo. Ai, Senhor, quem lembrar, põe o nome aí. Esses homens já entraram, esses homens estão vindo aí. Então, o evangelho é celta, obrigado, entraram por celta. Presta atenção, meus irmãos, aquilo ali não é à toa. E esse povo está entrando na Itália também, porque a Itália eles vão destruir o Vaticano. Esse povo vai destruir o Vaticano. Aquele eclipse ele está no centro da Europa. Presta atenção, no centro da Europa ocidental. A Espanha ela está bem no centro. A Espanha está bem no centro. Ela vai concentrar a maior parte de tudo. Mas a Europa inteira vai ser contaminada por esse juízo que vem vindo. Cada povo daquele num grau, porque cada um vai pagar de acordo com aquilo que fez. Presta atenção. Então, marca isso do eclipse. Foi no final da tarde, já no entardecer. Então, é sinal que o juízo é eminente. Se o eclipse é no início da manhã, ele vai demorar para acontecer. Se é ao meio-dia, vai demorar um pouco menos. E assim vai indo até chegar. Quando chega no entardecer, é porque ele é eminente. Então, nós vamos ver muita coisa daqui para frente. Então, meu irmão, se você mora na Espanha, ore ao Senhor, para o Senhor te guardar. Ore ao Senhor, para você não negar o nome do Senhor. Tem muitos crentes. Barcelona está cheio de crentes. Os crentes lá estão fazendo até marcha para Jesus. Aquilo é avivamento, irmãos. Aquilo é avivamento. O povo está sendo despertado para o Evangelho. Vamos orar pelos nossos irmãos na Espanha. Orar pelos nossos irmãos na Europa. Para que o Senhor dê forças para eles. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome mais uma vez. E pedindo a ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça os teus filhos na Espanha. O Senhor fortaleça os teus filhos na Europa em geral, na França, em Portugal, na Itália. Que o Senhor dê força para eles passarem o que vai acontecer ali naquele lugar. Que o Senhor dê fortaleza para eles não negarem o teu nome. Que a tua presença esteja atuante ali, Senhor. Guarda os teus filhos, nós te pedimos em nome de Jesus. Guarda o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos aqui também. Nós te pedimos o nome honrado do teu Filho, Yeshua, o Messias, que vive para sempre. Amém. Amém, irmãos? Fiquem alertas, fiquem atentos, orando uns pelos outros, porque os dias são difíceis, já chegaram e vão piorar. Não se esqueça que dia 28 nós temos lua de sangue. Nós temos um eclipse lunar, lua de sangue. Não é de brincar o que está vindo aí. Vamos nos preparar, porque Jesus breve voltará. Amém. Fiquem na graça do Pai. Se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Não se esqueçam, hein? A alegria do Senhor é nossa força. Tudo posso naquele que nos fortalece.
e somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Amém e amém.